esse é um gripi, tá? Gripi lindíssimo, por sinal. Mas o gripi, a gente tem que fazer o quê? A gente faz uma modelagem e a gente faz o possível para não cortar tanto os desenhos, né, dele. Então, se você vai fazer até uma pence, você precisa procurar um lugar para poder fazer essas pences, para não, digamos, nesse caso aqui, para não cortar uma flor dessa e deixar ela cortada. Então, você precisa saber o quê? Quanto de tecido eu compraria para fazer uma peça quase que inteira, né, de um vestido desse aqui. Ah, sobrou um pedacinho no canto, então eu vou ajeitar bem aqui, vou colocar um detalhe na manga e tal. Aí você vai tentando achar pedacinhos para poder encaixar e você corta uma flor dessa, corta um detalhe. E aí você já tirou toda a beleza do vestido. Então, roupa de festa, você precisa saber que para ter um resultado bom, para ser uma roupa de qualidade, um vestido de qualidade, você precisa atentar para esses detalhes, tá? Evita cortar. O gripi a gente tem que tentar evitar cortar o máximo que puder. E aí você tem que ver quanto eu vou gastar de gripi para poder fazer aquela peça e tentando não aproveitar nada de pedacinho que vai ficar, porque você não vai poder colocar assim vários detalhes para completar, fazer uma emendinha, né? Não pode, tá? O gripi é uma coisa fina, é uma coisa é um tecido muito caro também para você errar. Então sempre compra um pouquinho mais, tá? Para poder fazer esse corte, essa modelagem. Outra coisa, gente, que eu queria falar para vocês são sobre as estampas. Estampas como essa aqui, inteira, tá vendo? É uma estampa inteira. É igualmente que eu falei da Rinda, ela é uma estampa inteira. Você não tem que se preocupar com o desenho dela, ela se repete. Então, corta inteiro o godê, né? Vai cortar sem se preocupar com os detalhes. Ela é inteira, tá? Você corta, então, você vai medir o quê? 1,20 mais 1,20, né? Aquela situação que a gente já falou ainda agora, em relação aos comprimentos. Então, é tranquilo fazer uma estampa, cortar uma estampa que tenha esse tipo de estampa aqui. Mas existem tipos de estampa que você... Vou guardar aqui. Existem... Vou sentar aqui novamente. Existem tipos de estampa que você vai comprar e você vai verificar que o quê? Que ela tem desenhos específicos, tá? Ela tem um desenho diferente que você pode colocar na frente. Às vezes são estampas assim, tem uma estampa aqui, uma flor desse lado, a mesma flor se repete lá do outro lado, mais distante, e você pode pensar em uma modelagem diferente. Você pode colocar esse desenho e melhorar a tua modelagem, assim, você vai dar vida para a tua modelagem. Para você fazer isso, você tem que ter tecido suficiente. Então, você faz a modelagem primeiro e depois você vai achar com o molde pronto onde ficaria melhor aquele detalhe. Esse é um tipo de estampa, um tipo digamos assim, de desenho de modelagem que você tem que atentar para valorizar aquela peça. Se você cortar de qualquer jeito, perdeu aquela beleza do tecido, você não vai valorizar aquela peça, com certeza você não vai poder cobrar mais caro por aquilo, porque isso também conta muito, isso é criatividade, conta muito no resultado, tá? Mas também você tem que verificar que tanto de tecido você tem que comprar, qual é a metragem. Não vai ser aquela que você mede só aqui 50 centímetros e pronto. Não, talvez esses 50 centímetros ela corte uma flor dessa, corte um detalhe, corte alguma coisa que ia ficar mais valorizada a tua peça. Então tem que atentar para esse tipo de estampa. Tem algumas estampas que a gente consegue criar um outro tipo de desenho,
né? A gente faz toda uma criação de um estilo em cima de uma estampa. Aí já é uma coisa mais específica, né? Tem que estudar aquele tipo de estampa e também em relação a isso aí, tem que saber a quantidade certa para poder comprar de tecido e valorizar essa peça aí, tá? Uma coisa importante, outro ponto importante, é algodão. Se você compra um algodão para poder fazer uma peça, qualquer um dos tecidos que ele seja tecidos naturais, linho, né, viscose, todos os tecidos que tem algodão, você não pode comprar bem certinha a medida. Por quê? Porque primeiro você tem que lavar quando você compra. Tecidos com algodão, eles encolhem em média de 6 a 8 centímetros, tá? Então, você já sabe que além dos 10 centímetros que você deixa para fazer barra, para poder fazer para arrumar, para fazer a folga de vestibilidade, para fazer deixar como margem, além desses 10 que sempre tem que deixar, você tem que deixar mais 10 porque ele vai encolher. Todos os tecidos de algodão, eles encolhem, tá? Então, tem que atentar para isso. Isso é um detalhe muito importante, tá? Todos os tecidos de algodão, fibras naturais, eles encolhem. E aí, depois, se você perceber depois, aí vai faltar tecido, tá? Então, atenta para isso também. E o último ponto, gente, eu queria deixar de dica para vocês. É uma coisa que eu faço agora. Depois que você já está acostumado a tirar essas medidas, de verificar, de acertando na metragem de roupas mais simples, de modelos mais simples, tá? Vai chegar a hora que alguém vai te encomendar um vestido mais complexo, um vestido com uma modelagem mais difícil de fazer. E aí, o que eu faço hoje? Como eu trabalho hoje em relação a isso, pensando nessas metragens, pensando nesse cálculo para poder comprar o material, comprar o tecido, comprar a renda, ou qualquer que seja esse material. Quando uma pessoa me envia um modelo que é difícil de fazer, é uma coisa complexa, como eu já falei, antes até de eu fechar para valer com essa pessoa, eu faço a modelagem. Antes de comprar o material, ou ela comprar ou eu, antes de tudo isso eu faço a modelagem, tá? Porque essas peças mais complexas, essas peças mais com uma modelagem mais sofisticada, mais difícil de trabalhar, elas são peças caras, que requer tecidos caros também, tá? Então, eu não costumo, assim, arriscar, dizer assim, compra tanto aí de zibeline, né? Compra tanto aí de bucol 100%, um bucol bucol de seda. E aí a pessoa compra e aí depois o tecido não dá. Então, o que eu faço? Eu faço isso, eu faço toda uma modelagem, eu estudo a modelagem, se for preciso eu faço uma vez, faço 2 vezes, e aí depois que eu chego à conclusão da modelagem, e às vezes eu faço até um teste no TNT, e ok, aí sim eu verifico quanto realmente de tecido eu vou precisar para essa peça, tá? Porque, como eu já falei, essas peças complexas, elas é de muita responsabilidade, porque geralmente elas são para ocasiões assim, bem sofisticadas, digamos. Às vezes a pessoa manda pedir o tecido fora, às vezes eu peço o tecido também de outro lugar, e aí eu tenho que saber certinho, sabe? Ter aquela assertividade de que não vai faltar, de que eu não vou precisar depois estar procurando de novo esse tecido. Então eu sempre faço isso.